É o programa Saúde Master, sejam muito bem-vindos, e essa edição já é a edição de número 104 do programa. E aqui é tudo ao vivo. Vamos começar a observar os indicativos, temos muitas referências quando o assunto é interação, comunicação, usamos todas as possíveis e imaginárias. Podem observar o Facebook em Masterizando TV Master, TVM, está transmitindo agora ao vivo, mas tem também o YouTube. E daqui a pouco esse vídeo estará disponível, é público, nas nuvens para todos compartilharem e ajudarem a salvar vidas. O endereço do YouTube, que aparece aí para todos os telespectadores e telespectadores, é TV Master Play. O endereço da internet, os internautas estão espalhados aí nos dispositivos móveis pelo mundo afora, e é bem simples. Não precisa nem colocar o www se não quiser, é só colocar tvmaster.tv. E há outros indicativos de interação. Lembrando que os canais 520 em HD e o canal 20 está transmitindo agora através da Claro, associada à NET para praticamente toda a Paraíba. Se você quer interagir, se você quer fazer uma pergunta ao vivo no decorrer do programa, nós temos um modo exclusivo. Esse é exclusivo, é só aqui no Saúde Master. Teste agora, vá na sua URL. URL no navegador é o que chamamos de campo de endereço. Se porventura quiser fazer uma pergunta a uma doutora, como aqui estará aqui no primeiro bloco, é só colocar, está aparecendo aí na taja, é só colocar por extenso, e aí doutora.com. Façam isso, vocês notarão que vai automaticamente cair aqui no meu WhatsApp e vocês vão poder interagir. No segundo bloco de hoje, a gente vai comentar daqui a pouco, nós teremos um doutor. Aí vocês poderão interagir também por esse mecanismo, colocando por extenso e aí doutor.com. Eu sei que estão vendo o código QR. Esse ficou famoso com a pandemia. E é bem fácil. Basta apontar a câmera do seu celular, qualquer celular, não importa se é Android, se é iOS, você aponta a câmera do celular, teste. Vai cair aqui também no WhatsApp. Sem contar que nós mantemos geralmente um mês de programas agendados. Portanto, chegam perguntas e algumas delas serão lidas e respondidas aqui ao vivo. Outras tantas não haverá tempo, mas temos a responsabilidade, o esmero de enviar essas perguntas para as doutoras, os doutores que aqui estiveram, e eles, com o tempo devido, irão com certeza responder. Eu lembro também que o programa Saúde Master ele é patrocinado pelo Laboratório Maurílio de Almeida, e temos uma estreia hoje também nos patrocínios. É Arquimed, é isso mesmo, arquitetura especializada ligada com a área de saúde. Está aparecendo aí. Notem aí a foto, inclusive, das duas arquitetas responsáveis pela Arquimed, justamente aí na foto. A arquiteta, a doutora Rosivânia Freitas e também a doutora Vanessa Marinho. Elas são responsáveis pela Arquimed, ou Arquimed, e tem toda uma história, tem uma história justamente de várias e várias clínicas e também hospitais que elas projetaram. Estão sendo mostradas fotos, é lógico que são algumas. No decorrer dos programas Saúde Master, nós vamos comentar muito sobre a Arquimed, mas todos já estão sabendo. Quando se procura
um serviço ligado com a Arque mais Med, está se buscando qualidade. E notem, para se projetar uma clínica, um hospital, há vários mecanismos e protocolos, principalmente depois da pandemia. E a Arque mais Med tem toda essa competência. E agora está aparecendo, isso aí é único, é exclusivo. A Arque mais Med tem aquele compromisso também com a vida, o compromisso social. Eles também fazem parte do projeto maior chamado Nós Salvamos Vidas.com.br, que agrega os 4 aplicativos de referência nacional que estão salvando vidas agora. O SOS Mulher Brasil, o SOS Brasil Criança, o SOS Cães e Gatos e o que foi lançado agora, recentemente, o SOS Amazônia. Portanto, pensou em arquitetura médico-hospitalar na Paraíba e no Brasil, vocês vão notar que a Arque mais Med atua em várias cidades do interior e em outros estados também. Pensou em arquitetura médica, é buscar a Arque mais Med, aí está o telefone do WhatsApp, o 99332-3002. E no decorrer dos programas Saúde Master, vocês vão saber bem mais, vem muita novidade aí sobre o Arque mais Med. Muito obrigado pela confiança que realmente o programa Saúde Master agrega. Isso é muito importante. Estamos completando agora em agosto 2 anos de programa e todo esse embasamento, essa responsabilidade, essa credibilidade é atribuída também na qualidade dos nossos patrocinadores. Vamos para o nosso primeiro bloco aqui ao vivo. Eu já tenho a meu lado aqui a nutricionista de grande experiência, não só na Paraíba, porque ela atua também em São Paulo, atua também em Fortaleza, a doutora Andréa Paiva. Doutora, seja bem-vindo, a senhora está no programa que salva vidas, está no Saúde Master. Obrigado, Fábio, pelo convite. Muito bom estar aqui de volta, tá? É muito bom poder voltar a falar de nutrição, que é a minha paixão. Amo estar no consultório, dando aula. E sempre bom a gente poder esclarecer diversos assuntos e é um prazer, de fato, estar aqui. Doutora, a presença da senhora, né, é de máxima importância. É lógico, a gente vai falar muito com um clamor de todos, desde a pandemia e sempre daqui por diante, que são os fatores que geram a imunidade. Mas nesse contexto também, a doutora Andréa é uma especialista em fertilidade, além de ser, é óbvio, uma grande nutricionista. Eu vou ler uma síntese que é de praxe aqui do programa, do currículo da doutora, e aí vamos começar toda a interação com perguntas do público, abordando temas ligados com a nutrição, com a fertilidade e com a imunidade. A doutora Andréa Paiva, lógico, é nutricionista funcional e também atua na saúde da mulher. É pós-graduada em nutrição esportiva funcional pelo Unicesul em São Paulo. Tem a formação em nutrição e fertilidade. É nutricionista do CrossFit Beira Rio, aqui em João Pessoa. Atende de forma particular aqui na Clínica Nutri, em João Pessoa, na Hexa Nutrição Funcional em Fortaleza e também em São Paulo. E, além de tudo, tem um título que eu gosto muito de exaltar, ela é professora. Isso agrega muito. Quando a gente fala professora e doutora, ela é professora de pós-graduação nos cursos de nutrição clínica, estética, esportiva e funcional. Doutora, é um currículo maravilhoso, parabéns.
é aquilo que eu digo sempre, e não vou me cansar de dizer, realmente está no padrão Saúde Master. Muito obrigado, doutora. Obrigado também, Fábio. Obrigado pelo elogio. Mas, assim, a gente, é aquela coisa que eu sempre falo, inclusive falo para os alunos, né? Porque eu falo para profissionais já formados, ou que estão se formando, né? Ali no final ali do seu período de graduação. A gente nunca para de estudar, na verdade, né? Na área da saúde, se a gente realmente parar, fica para trás. A medicina vem avançando. Dentro, quando você falou nutrição e fertilidade, não é uma especialização, é uma formação, né? Isso vem crescendo cada vez mais. A gente faz, né, nutrição clínica, por exemplo, e assim a gente vai buscando esses cursos de, né, de extensão que a gente fala, a gente vai buscando formação, a prática clínica também. Quando eu falo que a ênfase na saúde da mulher, na verdade, quando eu fazendo as minhas especializações, eu não pensava em atuar tanto nessa questão, mas isso eu fui me apaixonando cada vez mais, e o grande público que está no consultório de nutrição são mulheres. Então, nós temos, e hoje mesmo uma live, antes de eu vir para cá, eu estava com um professor, com o Caio Vitor, numa plataforma de ensino, e a gente falando que a grande parte do nosso consultório são mulheres, e as especificidades e a complexidade que nós mulheres temos, né, a gente fala ali de ciclo menstrual, e daí a gente parte tudo, né? Porque realmente nós somos essa mulher que durante o mês todo estamos ali em pulsação hormonal, e aí, daí vem todas as questões ligadas, e a gente fala hormonal, neurotransmissores e tudo mais. E, claro, a nutrição ali influenciando também tudo isso. Então, pensando nisso e falando para os meus alunos, a gente tem que, sim, estudar cada vez mais, se atualizar, buscar. A medicina vem avançando muito. Eu digo até para você que a geração de inférteis ainda está por vir, né? A gente, no consultório de nutrição que eu recebo de casais, muitas vezes, primeiramente as mulheres, depois elas chegam com seus companheiros, às vezes vem já o casal mesmo, né, na consulta de primeira vez, e com muita dificuldade já com o diagnóstico, muitos com o diagnóstico de infertilidade, outros ainda buscando esse diagnóstico, que não é fácil também, mas assim, ainda poucos profissionais nutricionistas, até porque a gente trabalha com uma equipe, eu, na verdade, trabalho com uma equipe multidisciplinar, a gente tem que estar junto com os médicos, né, porque realmente o tratamento parte, né, primeiramente da medicina, mas assim, a gente vê a questão da nutrição atuando cada vez mais, e isso é fantástico. Doutora Andréa Paiva, é nesse contexto que nós vamos para as primeiras colocações realmente. Com a pandemia, muita coisa, obviamente, mudou. E nas minhas pesquisas, se mostra que o congelamento de óvulos teve um crescimento de quase 50%. É um crescimento muito alto. Agora, é lógico, se justifica pelas incertezas do momento, as pessoas começaram a prorrogar. E, a partir daí, vem a minha primeira pergunta, que é a pergunta do Saúde Master. Doutora, ainda estão prorrogando essa gravidez, como, por exemplo, com o congelamento de óvulos, ou as mulheres passaram, vamos dizer, a planejar esse nascimento, vamos dizer assim. E aí, doutora? Vamos lá, vamos por parte. Essa questão do congelamento dos óvulos, porque em nós, mulheres, existe um fator muito importante para a questão da fertilidade, que é a idade. Nós, mulheres, temos ali, os estudos vêm mostrando que aos 35 anos, essa é uma idade que a gente fala, vamos dizer, um divisor de águas em relação a essa questão do, que a gente fala, envelhecimento avariano. Então, para nós, mulheres, sim, a partir dos 35 anos, esse processo, né, para se gestar, para ter uma gestação de forma natural, começa a se ter, né, vamos dizer, começa a ter um declínio, tá, da nossa fertilidade. A questão da fertilização, por exemplo, a fertilização in vitro, que muitas mulheres, né, que é uma forma de reprodução humana assistida, que muitas mulheres têm recorrido também, e com essa questão da mulher moderna, entrada no mercado de trabalho, essa mulher querendo ter uma estabilidade econômica e tudo mais, ela tem deixado para se ter o primeiro filho bem mais tarde.
E sim, muitas não entendem ou não sabem, e isso é bom falar, que o fator idade é importantíssimo para nós, mulheres. Então, a questão do congelamento de óvulos é que essas mulheres, sim, têm buscado engravidar mais tarde, elas querem planejar mais tarde. Eu tenho pacientes, por exemplo, que já estão na questão ali, que o final de todo o tratamento nutricional vai ser a reprodução assistida. Então, quando elas estão ali, chegam para mim para fazer a preparação para a FIV, né, fertilização in vitro. E elas, sim, têm adiado também por essa questão da incerteza, a pandemia, não querem se expor tanto, suas próprias médicas, né, a equipe médica diz assim, não, vamos deixar para mais um tempinho, vamos adiar mais, continua com a parte nutricional, fazendo tudo, para quando a gente puder realmente marcar a data. Sim, essas mulheres ainda têm adiado. Inclusive, eu tenho pacientes, quando a gente fala de preparação, de programação metabólica, preparar esse corpo dessa mulher e desse homem, né, porque também a saúde do homem importa muito, tá? A gente pensa só em nós mulheres, Verdade, doutora, mas verdade. o homem também, porque os 50% material genético é do homem, 50% da mulher, antes da fecundação, né? Então, é importante que esse homem se cuide também. Muitas vezes a mulher está ali tomando ácido fólico, fazendo toda a questão da preparação para se engravidar, e o homem está bebendo, churrasco, não se exercita. Então, é importante também falar aqui para a população que é importante que esse homem também cuide da sua saúde. E essa preparação de forma natural também está sendo adiada, Fábio. As mulheres estão deixando, né, um pouquinho para depois. E eu gosto, no meu consultório, mesmo que, ainda bem que a médica com que eu trabalho, a gente tem uma integração muito grande, e eu falo, olha, importante que você converse, que você veja quando é que você vai estar querendo realmente para poder a coisa acontecer, né, da melhor forma possível, né? Então, isso é importante. É importante. Doutora, a senhora lembrou, né, com muita propriedade, e eu olhando aqui nos meus estudos, na pesquisa habitual do Saúde Marcha, a senhora falou em bebida, né? E é uma coisa incrível, né? Os fabricantes, me refiro a bebidas alcoólicas, não têm o que reclamar. Por quê? De forma online, essas vendas dispararam. Olha o dado que eu vou informar aqui. As vendas online de bebidas alcoólicas no Brasil, obviamente, aumentaram em 960% durante a pandemia. É lógico que isso aí acarreta inúmeros fatores. Fatores ligados também com a fertilidade e também com a imunidade. Tanto o que eu queria agora da doutora Andréa é saber se a título do atendimento clínico no consultório, a senhora tem visto muito, por exemplo, mulheres ou mães que têm citado que normalmente o homem passou a beber mais, o marido, os filhos em casa, porque a coisa realmente está complicada de administrar. E aí, doutora? A questão, eu lembro quando eu tive ano passado aqui, a gente, né, tinha a questão das lives, né, então sempre patrocinado por uma empresa de bebidas alcoólicas, então realmente esse consumo aumentou muito, como você bem citou. E essa questão realmente, as mulheres, e tanto mulher como homem, né, os casais, as famílias em si, realmente essa questão desse aumento, né, desse consumo de bebidas alcoólicas. Isso gera, sim, acarreta, né, questões de saúde, sim, a gente não está falando somente em relação ao alcoolismo, mas um processo mais inflamatório no corpo. A gente fala, quando fala em fertilidade, tem estudo falando que apenas 2 drinks, tá? Isso já diminui em torno de 45% da fecundabilidade. Então, assim, mas mesmo assim tem pacientes meus que dizem assim, por favor, não tire, por exemplo, o meu vinho, não tire a minha cervejinha, não faça isso, porque pensa que nutricionista é só para cortar tudo, é para proibir tudo, doutor, e também não é dessa forma, né? Mas, sim, o consumo aumentou bastante, até porque as pessoas estão mais ansiosas, né? Quando se fala em distúrbios do humor, em depressão, então, uma série de coisas, os pacientes têm se agravado mais essa questão também. E o álcool está ali meio que sempre, né? Porque tem a questão também social, tem a questão de que é algo que é liberado, né? Então, mas eu sempre falo, álcool, né? Tomar bebida alcoólica não tem nenhum benefício para a saúde. A questão é que realmente tem gente que gosta do sabor, da interação, daquele tipo de bebida, mas se for falar ao pé da letra,
Aí, André, uma taça de vinho por dia, já que a dieta do Mediterrâneo fala disso. A dieta do Mediterrâneo é uma das mais estudadas. Tá, a gente fala de uma taça de vinho. Mas, geralmente, as pessoas não têm esse controle de ficar com uma taça de vinho dia, né? Que a gente vai falar ali em torno de quantos miligramas de etanol tem. Então, é um pouquinho complicado replicar isso na prática, né? E, geralmente, as pessoas não ficam somente nessa uma taça. Uma taça. E outro detalhe, doutor André, é que circulam, né, todo tipo de notícia. E, no meio, é inevitável, estão as notícias que não são verídicas, outras que ainda falta constatação, mas ultimamente tem saído muito que até o vinho pode proteger contra a Covid, mas na verdade, se formos pesquisar, vamos encontrar de tudo, toda fórmula milagrosa, e por isso a importância da nutricionista, da doutora Andréa Paiva, nesse programa. Eu queria, já agradecendo ao Alisson, ao Rafael, ao Daniel, a produção da Verônica Amorim, que se colocasse a primeira pergunta que chegou antecipadamente através dos nossos telespectadores do Saúde Master. Vamos ver do que trata. Diz o seguinte, doutora, que mamão, abacate e suco de laranja são ótimos laxantes, porque com a pandemia, o Beto está dizendo aí, o Beto Alves do Centro, ele diz que com a pandemia a barriga dele aumentou. Mas, doutora, são muitas as barrigas que aumentaram de tamanho, não é, doutora? A coisa realmente está séria quando se trata de aumento de peso. E aí, doutora? Beto, essa pergunta é ótima e bem interessante. Bom, tem alguns pontos aqui nessa sua questão aí. Muitas barrigas se aumentaram, a gente fala de circunferência abdominal, que é uma das medidas, né? Que a gente fala mulheres até ali 88 centímetros, homens até 94 centímetros. Então, isso, de fato, o aumento de peso foi grande. Gente, eu não parei desde voltar às consultas presenciais. Assim, o consultório sempre realmente, né, com uma demanda. Esse aumento de peso tem a ver com várias questões. Só que ele fala aí de alimentos, assim, André, mas são alimentos saudáveis. Por que realmente eu aumentei de peso? Vamos por parte, dependendo da quantidade, isso é muito importante. Eu bato sempre nessa tecla com os meus pacientes, porque eu quero que eles raciocinem, porque são eles que estão com o dia a dia deles, né, alimentar. Por mais que eu organize, por mais que eu monte uma estratégia muito interessante, muito válida. Mas, por exemplo, mamão, abacate. Quando você fala em abacate, por exemplo, é um fruto muito mais oleoso, tem muito mais lipídios, gordura do que carboidrato. A quantidade de abacate, por exemplo, numa dieta, vamos dizer, no plano alimentar de emagrecimento, ela deve sim ser dosada, como mamão, como suco de laranja. Quando a gente fala em porções de fruta, fica em torno de 3, a recomendação de 3 a 4 porções. O que é 3, 4 porções? É uma quantidade, uma xícara de 240 gramas de fruta. Então, eu tenho ali 3 porções de fruta, tá? Por dia, vamos dizer assim, mais ou menos, uma dieta de emagrecimento, mesmo numa tão famosa low carb. Low carb também tem frutas, tá, gente? Tem gente que se admira, que pensa que low carb não pode ter fruta. Pode sim, a pessoa emagrece também. Mas falando, por exemplo, de suco de laranja, geralmente um copo de suco de laranja leva 3 a 4 frutas, 3, 4 laranjas. Então, André, numa dieta de emagrecimento, você coloca suco de laranja? Coloca, mas assim, a gente vai ter que dosar toda essa quantidade energética do plano todo. Então, tem que ver o quanto ele está consumindo e o que ele está consumindo após todos esses 3 alimentos aí que ele falou. Tá? É muito mais a questão. A questão, né? Doutora, nesses alimentos, assim, eu vou dar um testemunho aqui, né, próprio, eu sei que há uma variação para cada situação, para cada organismo, mas de manhã cedo, o mamão e o suco de laranja comigo funciona muito bem, né? Eu passei a intensificar, mas se fala também muito, né, que o suco de laranja também tem o outro lado que é bem calórico, né, doutora? Tem toda essa condição, mas que é importante estarmos atentos. Vamos dar continuidade para outra pergunta que, porventura, chegou antecipadamente através das nossas inúmeras redes sociais. Vamos ver outra pergunta. Doutora, eu já usei, quero a opinião da senhora, obviamente, e as pessoas passaram a usar mais com a pandemia.
E a pergunta da Tina Gouveia, do bairro aqui de João Pessoa, Miramar, diz o seguinte: a maca peruana realmente turbina a imunidade e fornece energia para o corpo? E aí, doutora? Vamos lá. A maca, vindo ali da região do Peru, né, dos Andes, já é bem utilizada, né, na questão da sabedoria popular mesmo, lá nesses povos andinos, tá? Ligado muito à questão da fertilidade, da libido, tá? Essa sabedoria popular fala que realmente quem, né, consumir a maca, né, na verdade, se faz o pó da maca, né, um alimento in natura, chega aqui no Brasil dessa forma assim, melhorando a questão da fertilidade, não muito ligada à imunidade, tá? Mas o que estudos, vamos lá, em artigos científicos, para a gente ver, não mexe com o perfil hormonal, por exemplo, tá? Mas os seus compostos, os seus fitoquímicos, estudos ali mostrando que pode, por exemplo, em mulheres na pós-menopausa, tá? Melhorar, por exemplo, sintomas de humor. Essa mulher pós-menopausa, ela fala muito de depressão, tá? De alguns sintomas, por exemplo, desse tipo. E melhorando aí um pouco mais tanto o humor, né, dessa mulher, como também sintomas envolvidos com a depressão. Quando a gente fala de energia, sim, seus compostos melhoram a questão energética e também sem fazer como a cafeína, não mexe com o sistema nervoso central, então não tem dose dependente. Eu gosto de utilizar a maca, inclusive eu coloco maca peruana em pó, né, para se colocar em alimento. Tem um gosto diferente, um sabor diferente, um pouco mais amargo, mas às vezes eu coloco justamente no lanche da tarde, junto com uma outra preparação, para, né, a pessoa se acostumar com o sabor. E sim, porque à tarde as pessoas reclamam um pouco mais de fadiga, então o cansaço já vai ali aparecendo mais. Aí eu acho interessante utilizar como alimento, tá? Né, sempre pensando dessa forma também, não somente como suplemento, mas como alimento para melhorar essa questão energética. Quando se fala, por exemplo, tem pessoas que acham que vai aumentar massa magra, também não tem estudos comprovando totalmente, mas é mais um alimento antioxidante, com algumas funções bem, né, interessantes, melhora ali o perfil lipídico também, a questão ali, porque na verdade é uma associação, tá, Fábio? Não existe alimento milagroso, é sempre bom deixar dito isso, né? Frisar que não existe nenhum alimento milagroso, seja para qual for a questão. Na verdade, é uma junção de fatores. É sempre importante isso. A alimentação, a nutrição contribui muito, mas não é a salvadora da pátria. Outro detalhe que sempre abordamos aqui, e no caso com a pandemia, com a Covid, se necessita de uma maior atenção, sem sombra de dúvida, e a doutora Andréa Paiva com certeza vai falar com todo o balizamento. Doutora, sabemos que principalmente, repito, com a Covid, o excesso no sal, como o excesso no açúcar, são fatores críticos. Por quê? O excesso no sal, além de várias patologias, mas se pensa logo na hipertensão, que é um dos fatores de risco para agravar a Covid. E o excesso no açúcar, é óbvio, já se pensa, e é muito perigosa a tal da diabetes. E a diabetes, se olhar o índice das pessoas, em quase todo mundo, mas vamos pensar no Brasil, que vieram a óbito pela Covid, a grande maioria estava, vamos dizer, enquadrada nos que tinham, infelizmente, vieram a falecer, nos que tinham diabetes. E aí, doutora? Bem, você falou duas questões bem importantes. E quando a gente fala em alimentos, né, quando a gente fala em alimentos industrializados, ultraprocessados, eles realmente são ricos, né, em sódio, são ricos em glutamato monossódico, que é um realçador de sabor que está muito presente nos alimentos, ali nos empacotadinhos mesmo, muitos biscoitos, embutidos e tudo mais. Né? Às vezes a gente quer tanta praticidade, mas a gente não vai ver, são alimentos realmente que não tem quase nutrientes e tem muito mais questões em relação a açúcar, por exemplo, quando a gente fala açúcar de vários nomes, por exemplo, alimentos industrializados são adoçados com xarope. Isso é a pior coisa, aumenta muito a questão quando se fala
em resistência à insulina, em esteatose hepática, que é a gordura, tão famosa gordura no fígado. Aí a gente fala que eles são adoçados com xarope de glicose, xarope de frutose, xarope de milho, que é a forma que a indústria encontrou para adoçar esses alimentos com poder muito grande de adoçante e com um valor muito baixo. Então, assim, as pessoas, elas pensando nisso, né, elas estão mais em casa, elas querem, né, consumir mais alimento, tem uma necessidade também por questões emocionais, aumento de ansiedade. E aí eu ouço muito esses relatos, que a Andréa, tem hora que eu devoro um pacote de biscoito recheado, assim, nem já devorei todo. Então, assim, a questão, o perigo, porque eu falo muito, quando a gente fala, muitos poucos assim, vão falar resistência à insulina. Começa tudo por aí. Quando a pessoa não desenvolve o diabetes do dia para a noite, assim como a gente não desenvolve o câncer também do dia para a noite. Então, ali anos, você no estilo de vida, se alimentando de qualquer jeito, com alimentos muito processados, ultraprocessados, sem uma atividade física, sem dormir bem, Fábio. Isso também eu falo muito de sono com os meus pacientes. Então, isso tudo vai ser uma contribuição. Mas você falou em hipertensão e você falou em diabetes, e as pessoas também falam que, pensando em medicação, claro, tem que se tomar remédio, mas o que a gente vê entre os profissionais e nos grupos de estudo e tudo mais, é que muitas medicações, por exemplo, tem um estudo sobre a metformina, uma medicação, né, muito utilizada para o diabetes. Em 5 anos, se esse indivíduo não modificar o estilo de vida tomando a medicação, essa medicação passa a não ter efeito mais. E, sim, na prática clínica a gente vê pessoas que já estão em insulina, jovens ainda, no uso de insulina, porque não tem medicação mais que faça efeito. Então, é importante que a população entenda que, sim, mudança no estilo de vida é importante para essa melhora da saúde. E estilo de vida, é isso que eu estou falando, é nutrição, é atividade física, é melhora do sono, é controle do estresse. Então, André, numa pandemia dessa, o estresse tem aumentado, o cortisol aumentado, mas a gente não consegue sair, até porque é um processo fisiológico, né, o estresse, mas a gente fala em manejo desse estresse. E quando a gente fala em cortisol aumentado, a gente vai falar aumento de hipertensão, aumento da dislipidemia, aumento da circunferência abdominal, e aí as coisas só vão se agravando, Fábio. Doutora Andréa Paiva, estão, como eu sempre costumo dizer, chovendo aqui de perguntas, certamente essas que chegam agora no momento através do código QR, ao mesmo tempo já adquiri uma habilidade de quase 2 anos para ir filtrando as perguntas. E nunca é demais avisar que nós estamos ao vivo aqui no melhor programa de saúde da TV brasileira. Isso eu tenho certeza absoluta pela qualidade, e temos um tempo aqui precioso. 1h30 de duração, levando informações que salvam vidas. Doutora, tem um problema aqui de um telespectador, ele pede para não dizer o nome, obviamente eu não vou dizer. A situação dele é triste, doutora. Não sei se a senhora vai conseguir resolver, mas alguma palavra vamos dizer, né? Diz o seguinte: está desempregado, já fumava, está fumando ainda mais. Inclusive, eu quero dizer que os índices de fumantes, ou seja, pessoas que habitualmente, vamos pensar, antes da pandemia fumavam uma carteira de cigarro, agora estão consumindo 2, e por aí vai. Os números já mostram isso. Aí esse telespectador, doutor, ele diz que está bem magro, também, doutor, ele não para de fumar, mas ele diz que está fumando e agora o dinheiro que ele tem não está dando nem para o cigarro. Isso eu acho até bom, porque ele diz que acabou de receber o auxílio emergencial de R$150. E aí, doutora? O tabagismo, né? O tabagismo ele inclui todas as pioras de diagnósticos, pioras de qualquer doença, qualquer patologia, o tabagismo está ali incluso, seja numa diminuição da imunidade, seja numa piora de uma doença, seja na questão da infertilidade também. Então, fumar não tem nenhum benefício à saúde. Mas as pessoas que fumam, né, que têm realmente o hábito, né, o vício de fumar, e é algo realmente bem difícil, não é fácil o tratamento. Esse telespectador
né, de fato, com certeza tira o apetite dele, né? Geralmente quem fuma consome também o café, né? Está muito atrelado ali também. O café vai ali também inibir um pouco a questão do apetite. E, bem, hoje a situação de quem bebe, de quem fuma, tem aumentado, porque realmente as pessoas tendem a justamente a ter essa válvula de escape. Quando a gente falou do álcool ali um pouquinho mais atrás, é claro que, não vou dizer assim, não beba de jeito nenhum, não fume de jeito nenhum, porque isso realmente não é tão fácil assim. E tem também a questão, né, se você, eu só fumo 2 cigarros por dia, ou eu fumo uma carteira, eu fumo um maço de cigarro por dia. Também isso tem influência, né? A quantidade também. Obviamente, é difícil porque, no caso, a condição financeira também, quando a gente fala até de nutrição, fazer dieta é caro, né? Ir para o nutricionista é caro. Eu já atendi PSF, né, em Programa de Saúde da Família, e estive com alunos também fazendo. A gente tenta o máximo, dentro de uma feira, por exemplo, com menos dinheiro possível, colocar alimentos de verdade, comida de verdade. Bem, uma procura, né, numa assistência médica, junto com vários profissionais, para poder ajudá-lo, inclusive com o nutricionista também, é de fundamental importância. Não tem assim como falar mais, porque é verdade. eu não tenho muitos detalhes. O básico a gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes a gente não se coloca na situação do outro, né? Não vou dizer que é fácil parar de fumar, mas há de se tentar. Várias pessoas aqui, de forma carinhosa, eu vou ter que ressaltar, estão perguntando. Há cerca de 17 dias eu passei por um procedimento não cirúrgico, né, endoscópico, mas é um procedimento que a gente vai falar, inclusive, dele em outros programas aqui, com o doutor Eduardo Pachu e também com o doutor Edgar Tagino, que é o chamado plasma de argônio. Eu fiz uma bariátrica há mais de 2 anos e nessa pandemia eu fui atingido também, com quase 10 quilos a mais. E a partir daí passei por esse procedimento. É um procedimento que até mesmo eu não sabia, eu sei que ele já está há algum tempo aí, e isso tem sido motivo de muitas perguntas, né? Isso é o carinho também atribuído, eu só tenho a agradecer. As pessoas, Fábio, você está bem? Estou me sentindo bem, estou me achando mais bonito, perdi já 4 quilos, ainda falta um pouco, mas de repente, né, eu estou assim, muito determinado a chegar, vamos dizer, ao peso que eu estava antes da pandemia, né? Mas confesso, é uma tarefa árdua, não é fácil, porque a situação, eu sempre digo, é muito complexa. Doutora Andréa, nunca se falou tanto nos shots, não é? Isso. Ou seja, o shot, eu já aprendi bem, que é você preparar aquele composto e tomar de um gole, tomar de uma vez. E na pandemia apareceu de tudo. Se você olhar, eu não estou exagerando, são milhares os que aparecem. Façam uma consulta no Google, são milhares os shots que aparecem. Ou seja, misture limão com gengibre, faça isso, você não terá Covid na sua vida. Misture uma coisa com outra, que a sua fertilidade vai virar uma loucura. E aí, doutora, realmente existe um shot ideal, ou seja, uma composição adequada quando se trata de imunidade, quando se trata de fertilidade? O que a senhora tem a dizer? Vamos lá. É muito interessante o que você falou, porque realmente, se a gente vai para o Google, é uma loucura mesmo. Eu até digo para os meus pacientes, por favor, Google é para a gente procurar ali uma busca rápida, um nome que a gente não conhece, um endereço ali, algo que realmente, para isso serve o Google. Senão você vai para os seus profissionais capacitados para poder realmente te orientar, cuidar de você realmente. Falando em shots, é mais uma estratégia, gente. Não tem realmente, eu vou falar mais uma vez, não existe aquela questão milagrosa. E outra coisa, quando eu falo de estratégia, é tempo, tá? Todo alimento, não falando somente o alimento, mas falando já num suplemento, num fitoterápico, por exemplo, que é, né, feito, retirado de um extrato vegetal, né, de uma planta, até porque nós nutricionistas não lidamos com os
fármacos, né, com remédio, isso é médico, tá? Então, isso também é para um determinado, nada é de uso contínuo, se não for algo, por exemplo, uma medicação que definitivamente foi ali utilizado para alguma questão de alguma patologia que você tem que usar sempre. Então, tudo também tem um tempo de início e um tempo de final de se tomar. Então, se você vai usar, eu sempre digo assim, quando você acorda, seu corpo está limpo, não tem nenhum alimento ali no seu trato gastrointestinal, a gente pode colocar alguns compostos interessantes para melhorar, por exemplo, para já iniciar uma digestão boa, para poder ali quando a gente fala de limão, por exemplo, não é que ele emagrece, gente, por favor, ele vai ajudar na produção de enzimas ali digestivas, falando assim, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, o gengibre é um alimento super pesquisado, super estudado. E aí, quando você fala em gengibre em pó, por exemplo, né, tem estudos ali falando com efeitos anti-inflamatórios, mas assim, é uma estratégia, mais uma coisa que você vai utilizar, mais um alimento. Então, a gente pode ir variando, claro, se o paciente tem gastrite, se o paciente tem alguma questão ali, um refluxo, uma coisa, tem alimentos que pode, tem chás que podem, tem outros que não são indicados. Então, uma individualidade. Então, um profissional de saúde está ali para justamente lhe ajudar nas suas, por exemplo, se você tem alguma patologia, alguma doença, a gente vai ali individualizar a conduta, né? Não é um Google que é aí para todo mundo, com a quantidade e tudo mais. Então, assim, eu sou adepta assim, dos shots. Os shots realmente é dessa forma que você está falando, no máximo de 100 ml. Você toma de uma vez mesmo. Não tem gosto bom, gente, é isso mesmo. Não tem gosto bom, por isso tem que tomar logo. Mas é mais uma estratégia nutricional. Tá? Não é algo, eu vou emagrecer, eu vou melhorar a imunidade. Então, se, por exemplo, um paciente que não gosta muito de vegetal, mas ele consegue tomar um suco verde que tem um vegetal, por exemplo, como couve dentro desse suco, maravilha, eu fiz ele comer um vegetal. Ele não gostava, e no suco ele aceita, porque tem abacaxi, tem outras frutas. Entendeu? Então, assim, é mais uma estratégia que a gente lança a mão. Isso doutora nutricionista, doutora Andréa Paiva. Doutora, eu vou falar de um shot aqui que eu tomei por algumas vezes nessa pandemia. Repito, não estou indicando nada a ninguém. Aqui ninguém indica nada, aqui tem uns médicos para falar. Doutora, eu vou ver o que é que a senhora fala desse daqui. Dizem que é muito bom para a imunidade e algumas vezes no aperreio eu ia fazendo de manhã cedo. Só que, doutora, eu sou um pouco exagerado, nasci de 8 meses. Cada vez que o aperreio era maior, eu aumentava as doses. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou bem aqui. Era o seguinte, água... Aí dizia para espremer um limão, eu espremia 2, 15 gotas de própolis, eu botava 30 ou 40, uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de café de cúrcuma em pó. Aí eu engolia de uma vez, doutora, estou me sentindo bem. E aí, doutora? Olha, os ingredientes estão maravilhosos desse seu shot. Estão maravilhosos, doutora. Estão bons. Agora, a quantidade... A quantidade foi exagerada, não foi, doutora? Porque ainda bem que você não teve nenhuma irritação gástrica no seu estômago. Não tive, não. E, assim, eu acho que era o medo, doutora, assim, de alguns dias, porque a gente vai vendo as notícias e não acaba essa pandemia e a vacina chega, mas não chega na quantidade que precisava. E a coisa vai se prolongando, e você vai cansando. Aí tinha alguns momentos que um limão, aí eu 2, às vezes 3. Assim, doutora, não dá para dizer, mas quem sabe um dia isso tudo venha a ser estudado, né? Eu acho que comprovado já é esses ingredientes, né, doutora? Você já falou, quando você fala em cúrcuma, que é o açafrão da terra, cúrcuma é uma na medicina ayurvédica, né, medicina indiana de milênios, né, medicina tradicional chinesa, bem utilizada. Na verdade, a curcumina, né, que é o composto bioativo da cúrcuma, com ação aí diversas anti-inflamatória, anticancerígena. Claro, mais uma vez, né, tem toda uma questão realmente de melhora dessa inflamação, mas é mais uma estratégia que se utiliza. Cúrcuma realmente é minha querida, adoro estudar sobre a cúrcuma, passo para os meus pacientes, mas sim tem, né, pessoas, por exemplo, com refluxo ou com gastrite, a gente não passa cúrcuma, porque isso irrita muito mais, até porque ela precisa da piperina, que é um composto da pimenta preta, que melhora a biodisponibilidade, a absorção da cúrcuma. Não é somente tomar a cúrcuma, que senão ela não vai ser biodisponível, que a gente fala, absorvida ali no seu intestino.
Mas, assim, são compostos ótimos. 30 a 40 gotas de extrato de própolis. A gente tem que ver a diluição desse extrato de própolis, dependendo se é 11%, se é 15%, aí as gotas vão variando, porque tem uma diluição desse extrato alcoólico. Por exemplo, pacientes com gordura no fígado, eu vou falar gordura no fígado, mas é a esteatose hepática, a gente não passa extrato alcoólico, é a extrato aquoso, que é retirado em água, né? Não é aquela água que você misturou o shot, é a forma como é que ele é extraído. Então, tem algumas individualidades. 30, 40 gotas eu nunca passei para nenhum paciente. Não, doutora, realmente foi um exagero, viu, doutora? Eu me lembro que eu até procurei a senhora, mas a senhora estava em São Paulo. Mas assim, eu agora já estou tendo mais responsabilidade nesse aspecto. Doutora Andréa Paiva, a gente está chegando quase no final do primeiro bloco apenas. Eu quero avisar que já está, lógico, aqui no estúdio, nós estamos ao vivo no programa Saúde Master, edição de número 104, o doutor Rodrigo de Carvalho. Eu acho que de forma inédita, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre medicina nuclear. É isso mesmo. E o doutor Rodrigo de Carvalho tem uma história, né, muito rica, atua aqui em João Pessoa, mas também ele vai contar a história, veio de Minas Gerais, aí foi para o Recife, parece casou-se com uma pernambucana, depois veio aqui, onde atua também, aqui em João Pessoa, mais precisamente lá na Nova Diagnóstico por Imagem. Um abraço à doutora Alessandra, que já esteve aqui na bancada que salva vidas. Portanto, é daqui a pouquinho. Vamos ver mais uma pergunta, doutora, que chegou aí através das nossas redes sociais. Vamos ver. Diz assim: quais os principais alimentos que aumentam a fertilidade e ajudam a produzir os chamados hormônios sexuais? Quem perguntou foi Adriana Lins, aqui de João Pessoa, do bairro que eu moro, que é o bairro do Bessa. E aí, doutora? Excelente pergunta, Adriana. Muito, muito bom. Na verdade, quando a gente quer preparar esse corpo, né, vamos falar aqui da mulher, para melhorar essa fertilidade, esse corpo ele precisa estar nutrido, ele precisa de alguns nutrientes muito importantes. E eu vou falar, por exemplo, da vitamina D, né, que é muito estudada, muito discutida. Pela alimentação, a vitamina D, se tem muito pouco pela alimentação, menos de 10%, são o que os estudos apontam. A maior produção de vitamina D é pela produção cutânea, do sol, né, na pele. Mas as pessoas estão se expondo cada vez menos ao sol, então, realmente, níveis deficientes e insuficientes de vitamina D. Então, a suplementação se usa muito, porque ela participa ativamente da produção hormonal, ali nos ovários, ali na placenta, tá, no útero. Então, interessantíssimo. A vitamina A, né, a gente fala muito, coenzima Q10, a vitamina A presente ali em alimentos alaranjados, por exemplo, ali a gente fala de provitamina A, os carotenoides também, então alimentos alaranjados, mamão, laranja, abóbora, o nosso jerimum, né, se a gente estiver aqui no Nordeste, é assim que a gente conhece. Então, é interessantíssimo. Tem estudo ali apontando bastante também, quando a gente fala nesses alimentos alaranjados, além da vitamina A e dos carotenoides, a gente fala também de beta-captoxantina, tá? Muito melhora para a questão do envelhecimento ovariano, então melhora da fertilidade, melhora também, diminui a entrada, aliás, aumenta o tempo dessa mulher entrar na menopausa. Quando a gente fala coenzima Q10, um nutriente antioxidante importante, onde é que está presente? Coenzima Q10, nunca ouvi falar. Está presente nos peixes gordurosos, no abacate, nas oleaginosas, que são as castanhas. Tá? E quando a gente fala em produção hormonal, as células que produzem os nossos hormônios sexuais em nós mulheres são os ovários e nos homens os testículos. Então, a gente pensa logo em gorduras boas, porque o primeiro nutriente que se necessita para começar essa produção hormonal é colesterol. Tá? Então, a gente pensa em gorduras boas, em azeite, em castanhas, em abacate, eu posso falar? As oleaginosas, né? As castanhas, sementes, tá? Então, a gente precisa otimizar tudo, fazer... É sempre bom avaliar os exames bioquímicos, tá? Eu peço bastante, se elas não vêm com esses exames, eu peço
questão, né, do parâmetro realmente de vitaminas, de minerais, alguns hormônios também. Eu avalio a parte, né, dentro da medicina funcional, esses níveis mais otimizados, até porque valores de referência, eu deixo para os médicos ali, eles trabalham muito com as questões dos valores de referência. Eu não dou diagnóstico, mas a gente faz essa avaliação de otimização mesmo, de melhora, para a gente poder fazer as estratégias nutricionais. Então, esse corpo ele precisa estar bem nutrido. Eu posso falar de vitamina C, que são antioxidantes muito importantes lá nos ovários. Então, vitamina C, não estão presentes nos alimentos aí, que a gente vai falar de várias frutas, né, que tem vitamina C. A vitamina E também, tá, são 2 vitaminas antioxidantes muito importantes. Resveratrol, suco de uva, por exemplo. São tantas coisas. E a gente fala também da família das brásicas ou crucíferas, que é brócolis, nabo, rabanete, couve-flor. Interessantíssimo, tá? São compostos ali sulfurados, muito importantes, né? Que a gente fala no ciclo de um carbono, bem difícil essa questão, mas é muito interessante. Então, é uma infinidade de alimentos. É muito, muito interessante e precisa se nutrir. É quando a gente vai ver a pessoa, eu como pão, bolo, biscoito, não tem nenhuma frutinha, nenhum vegetal. Aí, de tarde, eu como uma tapioca. Não estou falando que esses alimentos não podem, tá? Entendi. Mas aí a variedade. Eu falo que precisa variar, precisa ter cor nessa alimentação. E a gente vê isso com os vegetais. Aí, vegetais, frutas, legumes, verduras, tem que ter. Doutora Andréa Paiva, nutricionista, nós chegamos no final apenas do primeiro bloco. Doutora, é lógico, é de praxe, eu queria que a senhora avisasse do Instagram da senhora, eu sei que é muito atualizado, visito sempre, e também aonde a senhora atende. Sabemos que a senhora atende em Fortaleza, em São Paulo, mas principalmente a clínica aqui em João Pessoa, que a senhora faz os atendimentos. Portanto, pode ficar à vontade para as considerações finais e eu já agradeço de coração. Fábio, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, uma honra. E eu fico muito à vontade aqui, me sinto em casa mesmo. Mas vamos lá. Meu principal consultório é aqui em João Pessoa, tá? Só para deixar, às vezes o pessoal fica brincando, André, onde é que você está agora? Isso, não, pela pandemia eu estou viajando menos, mas a gente tem, pelo trabalho, a gente tem que se locomover, né? Então, meu principal consultório é aqui na Clínica Nutri, em João Pessoa. Meu Instagram é Andréa Paiva Nutri. Estou ali sempre tentando trazer ciência, embasamento, dicas, né, orientações, até porque isso não substitui uma consulta, tá? Como a gente bem falou aqui, tem toda a questão dessa individualidade, mas é sempre bom, tento responder o máximo. Meus alunos, às vezes, muitas vezes, mandam ali no direct uma coisa, eu disponibilizo sempre, né, respondo e-mails, tudo no seu tempo, mas dá certo. Por isso, Fábio, quando você precisar, pode mandar que eu lhe responderei. Não, estaremos sempre em contato. Os médicos já sabem, né? Assim, eu aperrei um bocado porque os meus horários um pouco estranhos, né? Eu gosto muito de produzir na madrugada, na noite, de estudar, mas, assim, sendo bem sincero, essa classe médica como um todo é excepcional. E nessa pandemia, né, os médicos, né, eu digo médicos, eu estou me referindo também a todos os profissionais da área de saúde que têm feito um trabalho maravilhoso. Portanto, doutora Andréa, muito obrigado. E eu quero, por favor, não saiam daí, é um tema praticamente inédito. Às vezes você só vê esse tema nos grandes seriados aí de TV. Nós vamos falar aqui, daqui a pouquinho, com o doutor Rodrigo de Carvalho sobre medicina nuclear. É um pequeno intervalo comercial e voltaremos ao vivo com o programa Saúde Master.